Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em segurança, com muita saúde. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes precisamos dar aqueles avisos de sempre. A casa continua necessitando de auxílio para o seu trabalho material. Temos a campanha do cobertor, do leitinho, a campanha do quilo para montar as cestas básicas, que auxilia tanto os nossos queridos assistidos, e a campanha para a manutenção da casa em si. Então, se você puder doar algum valor ou algum item, ou mesmo simplesmente divulgar essa necessidade para pessoas que possam auxiliar, já vai ser de grande ajuda e a gente agradece imensamente. Então vamos lá, mentalizar em Deus, em Jesus, agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade da gente se melhorar, de colocar em prática o Evangelho do Cristo e pedir permissão para que a gente possa iniciar esse estudo, que ele seja bendito, com auxílio da espiritualidade amiga e nos permita levar para o nosso dia a dia todos esses ensinamentos. Que assim seja. Hoje, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O foco vai ser no item 7, a paciência. Uma virtude que eu não detenho, e eu acho que está cada vez mais difícil da gente exercitar ela. A gente vai chegar lá, nesse meu pensamento. O item 7 começa assim. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Aqui eu acho que o espírito amigo, né, que foi quem trouxe a mensagem, marca algumas questões. Quando a gente sofre, seja uma dor moral, emocional ou uma dor física, fica mais fácil, a gente fica mais vulnerável a expor a nossa impaciência, a perder a paciência com o outro, e principalmente com as pessoas mais próximas a nós. E outra coisa que eu acho que fica claro logo de início é que ele fala pra gente que essa dor é passageira e que a gente não precisa ter pressa de aproveitar o reino de Deus, porque ele não é esse aqui. O reino de Deus é o futuro. O reino de Deus é o plano espiritual. Então, ele traz aqui 2 cenários de paciência, para mim, né? Que é quando a gente precisa, né, se acalmar e falar: "Cara, controla esse seu emocional, controla essa sua exacerbação, não seja tão abrupto em responder, porque você está com dor, porque também a outra pessoa deve estar sofrendo, tá? E também não precisa ficar nessa pressa de ter paz, porque o lugar de ter paz não é aqui. Você está vivendo num planeta para se melhorar. E para se melhorar, já que você não aprendeu a ser bom com o amor, você vai ter que aprender a ser bom com dificuldade. E a hora de ter paz vai ser no futuro, no plano espiritual. E aí ele continua. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E aí, essas pessoinhas, essas coisinhas, essas pessoas legais, entra aí chefe, colega de trabalho, o cara que te corta no trânsito, o trocador do ônibus, a pessoa que se apressa para sentar no transporte público correndo antes de você, que te dá aquele empurrão, aquele amiguinho que te empurra no BRT, seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, seu filho, seu marido, sua mulher, sua filha, todo mundo.
todo mundo, basicamente, com quem a gente tem que interagir. E eu sei que tem dia que a gente não quer interagir com ninguém, acredita. Eu sei. E é extremamente irritante você ter que ficar ali, né, testando a sua paciência. Mas, já que a gente não tem, Deus falou: toma aí, você vai exercitar. E essas pessoas, a gente tem que enxergar elas, o que é muito difícil, eu entendo, como um nosso maior auxílio. Porque elas são o maior auxílio que a gente tem para chegar nesse caminho que Deus quer que a gente chegue. Nós é que somos o maior obstáculo para chegar no caminho que Deus quer que a gente chegue, porque nós é que somos os insistentes no mal. Não tem como essas outras pessoas acessarem o nosso íntimo, a nossa psique e falar assim: querida, agora você vai ter paciência. Só quem comanda os nossos comportamentos somos nós. Só que esse controle do ímpeto que a gente tem é difícil, porque são milênios, encarnações mil, exercendo a mesma atividade, exercendo o mesmo comportamento, que eu quero dizer, né, por atividade, insistindo nos mesmos comportamentos, nas mesmas atitudes. E hoje, simplesmente, a gente não vai virar uma chavinha e vai ser tudo perfeito. A gente já virou uma grande chave de estarmos procurando a doutrina espírita, da gente tentar entender melhor o que está acontecendo no nosso planeta, à nossa volta, de tentar entender melhor essas nossas más tendências. Mas, apesar de ser muito árduo esse trabalho, nós precisamos ir além e sair do campo do só tentar entender e começar a tentar exercitar. Eu entendo o quanto é difícil, porque acho que a paciência é o maior problema, porque é o que mais me falta. Quando eu vi que eu ia fazer esse estudo, eu até ri comigo, né? Porque eu pensei, os espíritos estão tentando atochar isso na minha cabeça, porque eu realmente não tenho, e é muito difícil. Assim, eu realmente entendo o quanto é difícil. Mas toda vez que eu faço um estudo também, eu tento fazer um pacto de colocar em prática aquele item, aquela matéria. E esse não vai ser diferente. E eu sempre tento pedir para as pessoas que assistem fazerem o mesmo. Porque é muito difícil. E saber que tem mais alguém tentando junto comigo vai ser excelente. E aí, vamos voltar. O item 7 continua. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. E é realmente uma grande verdade, porque todo dia eu reclamo de milhares de coisas, mas eu tenho tanto, tanto, tanto. Só de ter as milhões de possibilidades que eu tenho muito. E aí eu estava pesquisando, né, para fazer o estudo, e encontrei um trechinho do livro Céu e Inferno, que é o capítulo 8. Se não me engano, ele é da segunda parte, que fala sobre expiações terrestres, que é o relato do menino Marcel. Ele era um menino que, com 8 anos, desde que nasceu, né, sofria com diversas enfermidades, muitas dores, estava no hospital. E aqui os espíritos o definem assim: a moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos.
E, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. E em determinado, e o médico que acompanhava ele admirava muito aquilo nele. E aí é que eu quero trazer o relato dele. Depois do desencarne, ele se comunicou em 1863. A vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste circo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu. Que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que eles compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. E aí continua, mas a gente não está estudando o céu e o inferno. Mas o que me chamou a atenção, esse relato que eu quis trazer antes de falar sobre isso, é para mostrar que esse espírito ele é um espírito extremamente depurado, né, para mim. Porque eu acho que eu não seria capaz de, depois de sofrer tanto, tão logo me manifestar. E outra coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: enquanto ele estava lá enfermo, ele pediu ao médico um remédio que fazia as dores amenizarem e dormir, provavelmente uma morfina, alguma coisa que se utilizava na época. E o médico não entendeu por quê, perguntou, né, por que se ele já tinha dado o suficiente. E ele disse que é porque ele sentia muitas dores. E pelo menos dormindo, ele não atrapalhava ninguém. Aquele menino, que não conseguia nem rezar de tanta dor, que é o que ele fala, não estava preocupado em amenizar a dor dele. Até estava, né? Pelo amor de Deus. Mas ele estava mais preocupado em não ficar se lamentando próximo aos outros. Eu não seria essa pessoa. Quer dizer, serei um dia, mas hoje eu não seria. Eu não teria essa maturidade. Porque eu sinto dor, eu choro. Eu sinto dor, eu reclamo. Eu sinto dor, eu reclamo até quando eu não sinto dor, né? E eu acho que muitas de nós somos assim, a gente está acostumado nesse círculo de nós temos muitas coisas, óbvio que não temos absolutamente tudo que o mundo material pode proporcionar, mas ainda assim a gente reclama tanto de tudo. A gente quer tudo para ontem, quer que as pessoas entendam o que a gente está falando ou entendam o que a gente está pensando e se incomoda com coisas pequenas, quer chegar logo, não quer pegar trânsito, não quer se estressar com nada. E a gente esquece no nosso dia a dia que a gente não está aqui para isso. Quer dizer, na verdade, a gente está aqui para isso, para se irritar. Porque é através desse incômodo, é através dessa coisinha, né, que a gente vai exercitando a paciência, que a gente vai exercitando a humildade, que a gente vai exercitando a caridade. O ombro amigo é a paciência. Escutar a dor do outro e saber lidar com a dor do outro é a paciência, é uma caridade. E como eu disse, que eu acho que está cada vez mais difícil da gente exercitar a nossa paciência, porque a gente tem uma coisinha na nossa mão que nos traz informação em 5 segundos. Às vezes a gente não precisa nem digitar, só da gente pensar, aquela coisa ali aparece a propaganda do que a gente quer. A gente está se acostumando a ver vídeos curtos e aí não consegue mais assistir um filme inteiro. A ler pequenos resumos e não consegue mais ler um livro inteiro. E isso impede também um exercício orgânico da nossa paciência, que não é só pela dor que a gente exerce. E a gente acaba se frustrando quando a gente tem que exercitar a nossa paciência, porque
não tem outro jeito, né? A gente não para mais para respirar. A gente não para mais para se autoanalisar, para se olhar e para olhar para o outro. E com certeza os espíritos previram isso, né? Esse acontecimento no nosso planeta diante da evolução intelectual e tecnológica. E eles trouxeram para a gente diversos livros que nos trariam conhecimento para que a gente pudesse passar por isso e ainda assim nos melhorarmos. Mas a gente não pode perder de vista a importância do dia a dia, a importância das pequenas frustrações e a importância dos pequenos exercícios de paciência, para que a gente não seja obrigado a passar pelos grandes exercícios de paciência. Porque se a gente for obrigado a passar, a dor é maior. E se algum de nós aqui estiver passando por esse momento de grande exercício de paciência, de grande desafio, daquela coisa, né, que nos tira do nosso eixo, que a gente volte para o Evangelho. Ou para aquele livro codificador que mais nos conforte. Eu falo do Evangelho porque, pessoalmente, eu sou apaixonada. Porque é através dele que a gente vai encontrar esses pequenos... parecem pequenos, né? Mas esses pequenos toques que são imensos. E aí, continuando aqui, o nosso espírito amigo fala: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra resume tudo. No momento que a gente vive, acho que quase todo momento da história cristã, ser cristão foi um pouco desvirtuado. E o espiritismo veio tentar recobrar essa palavra para o verdadeiro sentido dela, né? O que é ser cristão? É amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de tudo. E a gente até pode fazer isso sem ser cristão. Mas esse amor, ele precisa da paciência, ele precisa da compaixão, né? De relevar determinadas coisas que a gente normalmente no dia a dia não releva. E a gente já tem reações que a gente nem sente, que são ríspidas, que são grosseiras e que são, né, demonstração da nossa falta de paciência, mas que precisam ser controladas. Então, como eu disse, eu sempre tento fazer esse exercício de, depois do estudo, ficar um tempo me observando bastante para tentar exercitar o tema. Eu vou fazer isso, espero que vocês também. Assim como eu espero que vocês tenham gostado do estudo, que ele não tenha ficado muito confuso, porque eu acho que esse tema me constrangeu a observar para dentro de mim sobre a minha falta de paciência. E me chamou para um exercício muito importante que eu vou tentar colocar em prática. Não se esqueçam de que nesses momentos duros de dor, Deus está com a gente. A gente não está sozinho. A gente não chora sozinho, a gente não sente dor sozinho, não ri sozinho, não sofre sozinho. Deus está sempre com a gente. Ele tem sempre um mensageiro de luz ao nosso redor. E ele sempre envia alguém para nos auxiliar. A gente precisa perceber, né, observar os comportamentos, seja do espírito encarnado ou desencarnado, que vem dizer que não está em nosso auxílio. Mas se a gente focar no que é bom, entrar em prece, os verdadeiros obreiros do Cristo vão conseguir nos acessar. É só a gente ter fé, paciência
e acreditar no futuro. Espero que vocês tenham gostado da aula, que seja uma semana abençoada para todos nós, que Deus nos ilumine, que nos ampare sempre, que a gente permita ser amparado por Ele e que na próxima semana estejamos juntos fazendo um outro estudo. Graças a Deus.